Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Cândida, Frei José e o doutor estão cuidando do barão. E o doutor pergunta se assim a moça já sabe. E a Cândida diz que não. E o doutor diz que é melhor a Cândida contar para a moça se preparar. Porque o barão vai morrer. Cândida chora. Enquanto todos chegam ali na casa do barão para saber notícias. Frei José chega na sala, estão todos conversando. Frei José diz: não é uma festa, senhores. E Augusto pergunta como o barão está. E o Frei José diz que o barão está, morre, não morre. E o Manuel diz que até fechou as portas do armazém em respeito ao barão. E que a metade da cidade fechou as portas. E nisso o delegado chega. O delegado vai falar com o Bruno e diz que já falou com o Fulgêncio e o Bastião e eles dizem que não sabem quem atirou no barão, que só escutaram um tiro quando o barão havia caído. E o Bruno pergunta do capitão do mato e do Justino. E o delegado diz que não encontrou ainda eles, mas que já avisou as cidades vizinhas e todos estão à procura do capitão do mato e do Justino. Nisso, Cândida chega na sala. Augusto diz para a baronesa que foi lá prestar solidariedade. Manuel também, o delegado, diz que está fazendo de tudo para prender o culpado. Cândida agradece e vai falar com Frei José. Cândida diz para o Frei José que vai avisar assim a moça o que aconteceu com o barão. E o Frei José diz que é bom a Cândida levar o doutor junto enquanto ele cuida do barão. O delegado pergunta para o Bruno se por acaso o barão não recobrou a memória por alguns instantes e o Bruno diz que não. E o Augusto diz: tem certeza que foi o capitão do mato que atirou no barão? E o delegado diz: tenho certeza que foi o capitão do mato, sim. E vamos encontrá-lo. Bruno diz: ninguém vai encontrá-lo vivo, não. Porque eu vou dar cabo no capitão do mato assim que eu achar ele. E no quarto da Sim a Moça e Bá estão conversando. E assim a moça diz: cadê a minha mãe, hein? Bá, não vai me dizer que ela ainda está dormindo. Vocês estão me escondendo alguma coisa. O que é, Bá? Nisso, Cândida e o doutor entram no quarto. Cândida está chorando. Sim, a moça aflita pergunta o que aconteceu. E a Cândida diz: você vai ter que ser forte, sim, a moça. E o doutor diz: o seu pai levou um tiro, assim como você. Sim, a moça chora muito e diz que quer ver o barão. E o doutor diz que assim a moça não tem condições de andar até o quarto do barão e que ela precisa se acalmar. Sim, a moça diz que vai e chora. Cândida tenta acalmar assim a moça. Sim, a moça chora e diz que vai. E o doutor diz: não faço me arrepender de ter te contado. O seu pai está inconsciente, não vai poder lhe ouvir e nem falar com você. Por favor, sim, a moça, não piore as coisas. Sim, a moça diz: ele está morrendo, é isso? Meu pai está morrendo? E o doutor diz que sim. Sim, a moça diz: como isso foi acontecer? E o doutor diz que atiraram nas costas dele quando ele estava voltando da cidade. E a Bá diz que foi quando ele foi buscar o Bastião e o Fulgêncio. Enquanto o Fulgêncio e o Bastião estão conversando, e o Fulgêncio diz: o delegado me fez um monte de perguntas. O Bastião diz: para mim também. Será que ele pensou que foi nós, E o Fulgêncio diz: não sei. Só sei que espero que o Justino e o capitão do mato estejam longe daqui. Enquanto o doutor vai falar com Augusto, Manuel, Coutinho, todos que estão lá na casa do barão, e diz que a Cândida agradeceu a visita de todos e pediu que eles fossem embora. E eles entendem e vão embora. E o delegado diz que vai ficar ali porque se o barão recobrar a memória, poderá dizer se viu a pessoa que atirou nele. Nisso, o delegado diz para o Bruno que acha também que foi o capitão do mato que atirou no barão, porque ele jurou atirar no barão assim que saísse da prisão. E como ele fugiu, com certeza foi ele. No quarto da Sim a Moça chora e diz que quer ver o barão. Bá diz: não adianta. E assim a moça diz: eu vou contar para ele que eu estou grávida. Estou esperando o neto varão que ele sempre quis. Eu vou contar a ele. E a Bá diz: não.
ele irá renegar assim como ele fez com Rafael. E assim a moça diz, mas ele não sabia. E Abadzé desconfiava e vendeu ele mesmo assim. E mesmo se soubesse, teria vendido ele, porque era filho de uma escrava. E assim a moça chorando diz, ele é um monstro, né? Todos na cidade acham que o meu pai é um monstro. E ele é. Ele vendeu o Rafael com a mãe dele e pode sim renegar o meu filho, porque é fruto de um amor que ele não aprova. Mas eu vou falar com ele, vou olhar nos olhos dele, vou dizer que o Rafael é filho dele e exigir que ele diga onde seu filho estava, para ele reparar o mal que fez. Bades, você não pode falar para ele, sim, a moça, não. Me corta o coração em pensar, mas pode ter sido sim o Rafael que atirou no barão. Ele voltou para matar o barão. Sim, a moça diz, não pode ser, enquanto Bentinho e o Justo estão conversando. E o Justo diz, com o barão morrendo, o senhorzinho Rodolfo vai ser feliz com assim a moça. E o Bentinho diz, foi você, Justo? O Justo diz, não vou dizer. Se fui eu que não vou sair contando. Essas coisas a gente faz e guarda pra gente. Enquanto Fontes e Rodolfo chegam na fazenda do barão, e o Bruno diz que eles não são bem-vindos, a baronesa chega e diz que eles são bem-vindos sim, e é que é pro Rodolfo ver assim a moça. E o Bruno diz, mas o barão não ia querer. E a Cândida diz, enquanto o barão estiver naquela cama, eu dou as ordens nessa casa. Venha comigo, Rodolfo. Venha ver a sua mulher que está precisando de você. Fontes e o delegado ficam conversando. Fontes diz, por que me olha assim? E o delegado já estava pensando, acho que foi o Justo, seu empregado, que levou a arma para o capitão do mato. Acho que devo investigar melhor essa história. Cândida entra no quarto da Sinha Moça e diz que tem uma visita para ela. Assim que a Sinha Moça vê o Rodolfo, Sinha Moça fica feliz. Cândida diz, fiquem à vontade, o Rodolfo diz, baronesa. Sinto muito o que aconteceu com o barão. E a Cândida diz, eu acredito. E sai. Rodolfo abraça forte assim a moça. E assim a moça chorando diz, o meu pai está morrendo. Rodolfo diz, eu juro que eu nunca desejei isso a ele. E assim a moça diz, eu acredito. E no quarto do barão, o barão sussurra algumas palavras. Frei José e o doutor estão lá ao lado do barão. Cândida entra no quarto e pergunta como o barão está. E o doutor diz que ele está lutando para sobreviver. Cândida se aproxima. No quarto da Sinha Moça, Rodolfo diz, eu fiquei arrasado quando você levou aquele tiro, me senti culpado. Eu não deveria ter deixado você vir comigo. Eu deveria ter ouvido o Rafael. E assim a moça diz, eu vim para proteger o meu pai, do que adiantou. Na estrada deram um tiro nele. Mas tudo seria diferente se ele fosse uma pessoa melhor. Sim, a moça chorando diz, agora o meu pai vai morrer, sem nos perdoar, sem aceitar o nosso amor e sem conhecer o neto que eu estou esperando. Rodolfo diz, como é que é? Assim a moça diz que está grávida. Rodolfo fica muito feliz. Enquanto Fontes e o delegado estão conversando, Fontes furioso, dizendo despropósito, porque o Justo daria arma ao capitão do mato. E o delegado diz para ajudar Rodolfo. O capitão do mato jurou se vingar do barão. Com uma arma, ele mataria o barão. E, assim, o seu filho ficaria livre para ficar com a filha do barão e com a fortuna do barão. Com a morte do barão. E o Fontes furioso diz que é um despropósito e que não vai aceitar uma acusação dessas. Na casa do Fontes, Justo e Ricardo estão conversando. Ricardo diz, se eu soubesse que o pai humano tinha ido na fazenda do barão, eu tinha ido junto, Justo diz, para ver a baronesa, né? E o Ricardo diz, agora ela é viúva, né? E o Justo diz, cedo para comemorar. Espera ele morrer de verdade. E o Ricardo diz, nós está parecendo dois urubu. Isso sim, rondando a carniça. Justo diz que é melhor eles fingirem que estão tristes com a morte do barão e dão risada. Na casa do Augusto, Juliana e Rafael estão conversando. Rafael diz que está sem fome. A Juliana diz, você está assim desde que soube do barão? Rafael diz, eu não estou triste por causa do barão. Juliana diz, nem deveria, voltou para matar ele. Deveria estar feliz, né? Rafael diz, você está insinuando que fui eu de novo. Juliana diz, eu só disse que aconteceu o que você queria. E o Rafael jura que não foi ele que atirou no barão.
Rafael ele não pode morrer antes de saber a verdade, antes de saber que teve um filho varão com uma escrava e que vendeu ele junto com a mãe. Juliana, então corra lá e conte, se é que ainda dá tempo. E no armazém do Manuel todos estão falando sobre o barão. E o Coutinho dizer com o que aconteceu com o barão, todos esqueceram que a esposa do meu filho sumiu. E eu deixo claro que eu não tenho nada a ver com isso. E na casa do José Coutinho olha para tudo e sofre, sentindo saudades da Adelaide. Disse: foi você, meu pai, eu nunca vou te perdoar, não. Ele jurou que não foi ele, mas onde você está, Adelaide? Enquanto isso, Justino diz para Adelaide que eles vão para o Quilombo e vão viver lá. Adelaide implora que o Justino a deixe em paz e diz que ama o José Coutinho e que está grávida de José Coutinho. E no armazém do Manuel continuam falando do barão, na casa do barão. No quarto da Sinha Moça diz para o Rodolfo dormir ali. Baronesa diz que melhor não e o Rodolfo diz que não se sentiria à vontade, porque sabe que o barão não quer ali. Cândida, disse Sinha Moça, melhor você ver o seu pai. O Frei José e o doutor acham melhor você se despedir dele. Enquanto no esconderijo, Adelaide continua se afastando do Justino e pedindo que ele a deixe em paz. Enquanto o delegado vai falar com José Coutinho e diz que tem certeza que o Justino estava escondido num casebre onde ele pegou o Fulgêncio. E José Coutinho diz: eu não acredito. Ele jurou que iria se vingar da Adelaide. No quarto do barão, Sinha Moça, Rodolfo, Cândida estão lá. Sinha Moça, diz papai, o senhor pode me ouvir? Cândida diz: ele não pode, apenas se despeça do seu pai. Sinha Moça chora. Sinha Moça beija a mão do barão e sai do quarto chorando com Rodolfo. Frei José diz que vai embora e que volta no dia seguinte. A Cândida fica lá com o barão. Cândida faz carinho no barão e diz: não acredito que você esteja me deixando dessa maneira. Sinha Moça chora e pede que o Rodolfo fique. Rodolfo diz que precisa ir embora e que não se sente bem ali. Parece que ele está afrontando o barão. E assim a moça pede para ele voltar no dia seguinte e o Rodolfo diz que volta sim. Rodolfo beija assim a moça e diz: assim que você tiver condições eu a levo comigo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando, hein? Escreva nos comentários se você acha que o barão vai morrer. Muito obrigada e fiquem com Deus.